O governo federal reconhece a situação de emergência em 22 municípios afetados por desastres naturais. Então, por isso, eu vou receber aqui o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocui. Carlos, muito boa tarde a você, tudo bem? Boa tarde, como vai, Nelson? Prazer estar aqui. Prazer é nosso conversar sobre um assunto tão difícil, né? E tão impactante. Afinal de contas, você tem seca na região norte, seca na região nordeste, chuva em excesso na região sul, né? Parece que o nosso país está destemperado, né? E a gente tem que ter reação, tem que ajudar as pessoas que estão sofrendo com toda essa situação, né? É verdade, você tem uma principal característica das mudanças climáticas, esse efeito que é um efeito de intempestividade, né? Ao mesmo tempo que você tem chuva extrema, você tem calor extremo, períodos de seca prolongados, né? Então, esse enlouquecimento climático, ele faz parte exatamente desse quadro de desequilíbrio. E o que é importante nessa situação é que a sociedade se prepare para esses eventos, para enfrentar esses eventos. Um caso hoje que é notório, por exemplo, é a dificuldade na região do Nordeste brasileiro de integrar todas as políticas públicas destinadas a combater a desertificação, que é um efeito ocasionado, potencializado agora pelas mudanças climáticas também, não é? Então, o que se deve fazer é tentar integrar todas essas políticas públicas para evitar que essas situações não piorem. E a própria controladoria do Estado, no caso da Paraíba, acabou percebendo, através de uma auditoria, que existe uma falta de articulação das diversas políticas que visam combater a seca e a desertificação. Então, é preciso que isso seja corrigido e haja atenção do governo, não só no alerta, mas também na prevenção. Carlos, o Brasil está fazendo a parte dele nessa questão que envolve as vidas, porque, veja, a gente participa de diversos encontros internacionais, a gente cobra outros países, eu até queria entrar nessa questão daqui a pouquinho, mas nós fazemos a nossa parte? Ainda não fazemos o suficiente para garantir que a salvaguarda da sociedade, né? Você veja o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Questão de agora fazendo um ano, veja também o que aconteceu na Amazônia com a seca bastante prolongada o ano passado e os incêndios também no Pantanal. Então, na verdade, nós estamos diante de uma velocidade do aquecimento planetário, isso implica num efeito de impacto maior do que era esperado e, por outro lado, nós, brasileiros e também a própria comunidade internacional, tem sido lenta em responder esses episódios, principalmente no aspecto principal, que é a causa, né, que é o lançamento de gases de efeito estufa na atmosfera, ou seja, a continuidade da matriz que é utilizada de queima de combustíveis fósseis. Então, de fato, nós não estamos fazendo a lição de casa nem para prevenir, né, a questão das mudanças climáticas e nem para preparar a sociedade numa adaptação para que ela tenha maior capacidade de resistir a esses impactos. O ruim é que você tem muita gente que nega isso, né? Eu não sei se nega por uma questão ideológica ou se nega porque necessariamente tem algum estudo que mostre a essa pessoa que as coisas não estão acontecendo dessa maneira. E aqui eu queria te falar, nós temos a oportunidade de conversar aqui com muitos estudiosos, com muitas pessoas que trabalham, que militam no meio ambiental. E eu tive a oportunidade de conversar com um climatologista que ele disse o seguinte: nós entendemos de clima, nós entendemos da atmosfera muito pouco tempo. Há muito pouco tempo se estuda ela, né? Então a gente não tem parâmetros para dizer que este é o maior, ou este é o melhor, ou este é o pior, né? Então ele diz que ainda é muito cedo para a gente fazer qualquer tipo de ação, dizendo o seguinte: estamos tendo uma mudança climática fundamental que vai mudar completamente o clima no mundo, porque o mundo ele é equalizado. Se chove muito numa ponta, seca muito na outra, e assim por diante. O que a gente pode dizer a respeito disso? Até que ponto essa avaliação de climatologistas que pensam assim está correta? Olha, não existe mais dúvida
com relação à certeza científica do aquecimento global. Ele ocorre em função da ação humana, principalmente decorrente do lançamento dos combustíveis fósseis. Desde que James Hansen começou a estudar isso lá na NASA, comparando a atmosfera terrestre ao que já acontece em Vênus, e depois deixando o foco de Vênus para trabalhar a percepção sobre o aquecimento do planeta Terra, isso ficou bastante evidente. E houve um momento na Conferência de Paris, em 2015, que há um consenso de 196 países, que é o maior consenso histórico já tido nesse processo, e de uma grande, vasta gama de cientistas de todo o mundo, na verdade, mais de uma centena dos maiores especialistas, que dão conta que essa é uma realidade. Quer dizer, não há mais dúvida científica. O que existe hoje por um lado, um lobby muito forte mesmo, dos países produtores de petróleo, das grandes empresas petrolíferas, que trabalham no sentido de desacreditar essa verdade científica que passou a ser determinante, inclusive, para predestinar o fim dos combustíveis fósseis, né? Porque o que se pretende dentro dos tratados internacionais é a eliminação dos combustíveis fósseis. Não é nem a diminuição, é a eliminação no final do processo. Então, é claro que isso fere interesses econômicos poderosíssimos e esses interesses eles vão continuar tentando sobreviver. É o caso da OPEP, é o caso das grandes petroleiras. Não é? Felizmente, nós temos um crescimento ainda não tão substancial da energia alternativa, de energias limpas, que podem ir gradualmente substituindo esse setor. Quando eu perguntei a você se o Brasil fazia a sua parte, eu acho que a gente tem que lembrar sempre que o Brasil, talvez, se não é o maior, se não é o melhor, mas nessa questão de matriz verde, talvez a gente seja o que mais utiliza ou que tem mais possibilidade de utilizá-la. É só isso que tem que ser feito? A gente precisa de uma educação ambiental dentro das escolas para que as crianças e até os adultos, né? Porque o que a gente vê de anormalidade no dia a dia das pessoas, gasto de água excessivo, né? Sem se preocupar exatamente com o lixo que descarta, enfim, o que mais a gente ainda tem que fazer? Olha, estruturalmente, o Brasil tem duas características fundamentais. A primeira é essa que você coloca, que é uma grande parte da matriz, que é matriz hidrelétrica por conta do favorecimento que nós temos em termos de rios. Né? O Brasil tem uma quantidade de água bastante interessante e isso levou à construção de uma matriz hidrelétrica satisfatória. Por outro lado, você tem uma destruição das massas florestais do Brasil, que são depositários de carbono, e isso está levando o Brasil a uma posição não tão confortável, mas também de emissor de gases de efeito estufa, na medida em que você acaba emitindo por conta da alteração do uso do solo. Essa alteração do uso do solo se deve principalmente à transformação da floresta para obtenção de novas áreas para gado e para soja. São os principais elementos da devastação florestal no Brasil hoje. Então, o Brasil, para fazer essa lição de casa, ele deve manter uma matriz limpa e, ao mesmo tempo, cortar o processo de devastação. Agora, obviamente, cada cidadão, cada pessoa pode mudar o seu comportamento no sentido de ter uma vida que seja menos impactante ao planeta. Pode deixar de utilizar tanto o automóvel quanto utilizar mais transporte público, aí cabe ao governo ofertar um transporte público de qualidade. Você pode ser um consumidor mais exigente, não consumindo produtos que sejam agressivos ao meio ambiente, você pode reciclar e, sobretudo, você pode atuar como cidadão para pressionar as autoridades para que elas façam a adaptação climática. Né? Esse é um elemento importantíssimo, que é a exigência social da sociedade, impelindo o governo para que ele cumpra a sua função de proteção da vida e da saúde do planeta. A segurança para nós e para as futuras gerações também.
Carlos Bucuí, eu queria tocar na COP30. Nós estamos à porta da COP30, importantíssima, vai acontecer em Belém do Pará. O Band News vai fazer uma cobertura grande, específica, dedicada não só ao assunto, mas dedicada também a tudo aquilo que possa envolver esse tipo de trabalho, porque ela é, como a gente pode dizer, ela é emblemática. Ela vai acontecer exatamente no local onde você diz que está havendo uma não preservação, né, adequada daquela região, que é a floresta amazônica e ponto, né? Mas a gente vê que exatamente um país como os Estados Unidos, que é um dos países mais poluidores do mundo, não vão participar, pelo menos já disse isso o presidente Donald Trump assim que assumiu a Casa Branca. Como a gente como é que a gente faz esse equilíbrio acontecer? Porque não adianta só o Brasil fazer a sua parte, os outros também precisam fazer, né? Exatamente. Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer que os Estados Unidos não são o presidente Donald Trump, né? Ele representa um segmento eleito agora para o governo federal. Então, o governo federal americano se retira da questão climática, se retira do Acordo de Paris. Essa gestão, a presidencial. Por outro lado, você tem pelo menos 20 estados americanos que estão fortemente ligados ao Acordo de Paris. E esses 20 estados são os maiores detentores do PIB norte-americano. Califórnia, um estado extremamente progressista, vai continuar dentro do processo. Então, a própria autonomia que existe dentro da Federação Americana proporciona que os estados continuem favoráveis e trabalhando contra o aquecimento global, e também as empresas, grande parte do setor empresarial continua vinculado à perspectiva de eliminação. Então, o acidente provocado no percurso, agora do contexto global, pela ascendência do governo Trump, ele tem um claro motivo. O setor petrolífero americano subiu ao poder. Quer dizer, o petróleo está praticamente assessorando a presidência da República. Os grandes oligarcas do petróleo estão lá. Então, você tem uma influência econômica muito forte do petróleo, e eu diria que isso das conferências climáticas é a raposa no galinheiro, né? E, infelizmente, é o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Agora, para falar da COP, o Brasil tem um papel fundamental. O Brasil tem o DNA da biodiversidade, das florestas. O Brasil quebra um ciclo de conferências que ocorreram em países detentores de petróleo, mas o Brasil tem que definir a sua posição claramente. O Brasil também não pode ir para a conferência explorando o petróleo na margem equatorial da Amazônia, né, na foz do rio Amazonas. Então, essas dissonâncias internas do governo brasileiro, elas têm que ser equacionadas para uma visão realmente de sustentabilidade, para que o Brasil lidere essa transição, porque esse papel, esse momento, é o momento de definir o índice de emissões nacionalmente pretendidas. É essa a missão da COP. E o Brasil tem um papel fundamental nesse convencimento. Carlos Bucuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço a você, até a próxima.